Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Plena certeza que sim. Voltamos aqui mais uma vez, abrindo câmeras, microfones, para mais um bate-papo, com mais um novo amigo, mais uma pessoa que está lançando seu livro e que tem muita história para contar. Hoje vamos bater um papo legal aqui com o meu mais novo amigo, Bruno Gualano. Vamos conhecer um pouquinho da história dele, conhecer um pouquinho do livro. Bruno, obrigado por ter aceito o convite aqui de estar com a gente na rádio, muito legal. E quero fazer a pergunta que eu faço para todo mundo, queria que você me respondesse. Eu quero saber, quem é Bruno Gualano por Bruno Gualano? Sérgio, obrigado pelo convite, satisfação falar para vocês que estão nos acompanhando também, conversar contigo também, Sérgio, bater um papo um pouquinho sobre minha carreira e principalmente, claro, sobre essa aventura que foi, né, que tem sido essa coleção da Bell, a experimentadora. Né? Muito legal, muito legal. Bom, eu sou, Sérgio, um docente, um pesquisador de formação, um cientista de carteirinha, desses profissionais, como eu costumo brincar, né? Que anda com o avental amassado, né? O cabelo, legal. Cabelo despenteado, quer dizer, o arquétipo do cientista, né? Sou professor aqui da Faculdade de Medicina, da USP, legal. Trabalho com promoção de estilo de vida saudável para as populações, né? E recentemente resolvi deixar de falar não apenas para os meus pares, né? Os cientistas de cabelos esvoaçantes e jaleco amassado, os outros 7 que estudam a mesma coisa que eu estudo no mundo, tá. E falar um pouquinho mais para as pessoas em geral, né, sobre o que a gente faz, como que a nossa ciência, que as pessoas financiam, claro, né, com dinheiro público, como é que essa ciência chega nas pessoas, como é que ela está no nosso dia a dia, e recentemente eu fui um pouquinho adiante, falei para as crianças também, espero que elas estejam escutando o recado. Muito legal. Porque, na verdade, né, Bruno, isso é uma coisa que eu lembro muito, desde a minha época de estudante, já faz um bom tempo, que realmente eu tive professores de ciência na época que falavam assim, que a gente não tinha noção o quanto que essa questão de ciência está envolvida no dia a dia. Ciência, na verdade, não é uma matéria, né? Na verdade, assim, é um conjunto de práticas, pelo que eu me lembro, assim, e que vai em tudo, vai desde de vestuário, alimentação, informática, está em tudo na nossa vida a ciência, né? Filosoficamente, a ciência é uma forma de enxergar o mundo, né? De enxergar o mundo e produzir conhecimento. Claro que não é a única forma, tá? Mas é uma forma que funciona. A gente não sabe muito bem por que funciona ainda, do ponto de vista epistemológico, como se fala, né? Quer dizer, do ponto de vista filosófico até, mas funciona, né? Esse tal do método científico nos ajuda a resolver um monte de problema, né? E por isso que realmente, quando a gente olha no nosso entorno, a ciência está lá, né? Seja na tecnologia, seja nos fenômenos naturais, né? É muito comum a gente enxergar a ciência nisso, quer dizer, a ciência explicando esses fenômenos naturais, a física, a química e etc., né? Então, por isso que a gente costuma dizer com propriedade, né, que a ciência é onipresente, ela está em tudo, está em todos os lugares. O que a gente quer levar de mensagem é que a ciência também é para todos. A partir do momento que a gente domina princípios básicos da ciência, a gente consegue se tornar um cidadão, né, guiado por princípios científicos, e isso traz uma série de vantagens para a gente. E eu acho uma coisa muito interessante, é que, na verdade, você falou que fenômenos naturais têm explicação, e a ciência, na verdade, e eu lembro que eu tinha uma professora de ciências, que ela falou o seguinte: a ciência serve para que a gente consiga entender a vida, para que a gente consiga entender o que está acontecendo. Porque se a gente não consegue entender, entra em outro campo, entra no campo mais das emoções, campos espirituais. Mas a ciência faz assim, poxa, é por isso que isso acontece. E quer dizer, começa a ter causa, começa a ter o fato, começa a ter consequências, e aí começa a gerar uma série de acontecimentos que vão desenvolvendo o progresso, desenvolvendo a própria vida, né? É exatamente isso, Sérgio. Não que a religião não propicie uma explicação, né? Sim. E não que a explicação da religião seja inferior do que a da ciência, tá? Eu não sou daqueles cientistas chatos, militantes, que acham que a nossa única forma de produção de saber é válida e as outras não. Simplesmente o que eu digo é o seguinte: essas outras formas de produção de conhecimento, de saber, por exemplo, as crenças populares,
as próprias religiões e etc., elas produzem um conhecimento que é acientífico. Tá? Eu não gosto de dizer que é pseudocientífico. Né? Tá. Não necessariamente é pseudocientífico. Né? O que se obtém de saber a partir dessas outras formas de produção de conhecimento, a gente não consegue testar pela ciência. Né? Então, a ciência abarca um conjunto de ferramentas que permitem testagem, né? Falseamento de hipóteses. Né? A gente gosta de falsear a hipótese. Por isso que a gente tem a fama de chato, né? Porque o cientista é um cético de natureza. Né? Então, se você me falar que sei lá, você tem uma teoria X sobre determinado assunto, eu vou querer que você prove essa teoria, que você traga evidências para comprovar essa teoria. Né? Esse é o ceticismo científico, é de falsear o tempo todo, né? É de desconfiar. Né? Mas isso é bacana, porque isso faz o cidadão questionador. Né? A partir do momento que a gente adota, a gente incorpora esse pensamento científico, a gente se torna automaticamente mais crítico. Aí é a beleza do pensamento científico. Né? Eu acho que você falou o termo corretíssimo. Não é uma questão de duvidar, é de desconfiar. Na verdade, vocês não duvidam das coisas. Eu acho que o duvidar é uma palavra muito forte. Agora, vamos desconfiar. Realmente, será que isso é por isso? E vamos tentar entender, né? Porque eu acho que assim, a gente é mais feliz quando a gente compreende as coisas, né? Sabe, aquela famosa frase, né? Ignorância é uma bênção, na verdade é uma grande mentira, né? Ignorância é uma bênção porque você não assume responsabilidades. Mas quando você conhece, você tem a responsabilidade, mas você se torna uma pessoa muito mais participativa no seu meio. E agora, deixa eu fazer uma pergunta, Bruno. Falar de ciências para criança é mais fácil do que já falar para cavalo velho? Não, é muito mais difícil, Sérgio. Talvez porque eu não tenha o talento necessário, talvez porque eu tenha me iniciado nessa empreitada agora, mas é super difícil. E assim, eu adoro ler, talvez o meu hobby favorito, né? Junto com jogar futebol na várzea, que eu adoro. Que legal. Agora, a leitura é um hobby que eu tenho, e eu adoro escrever também. Né? Então, eu acho que eu escrevo até com um certo talento, né? E assim, me aventurar para falar para as crianças é muito complicado, né? Porque, além de tudo, a criança é muito honesta, é aquela crítica que olha, não gostei, isso é uma porcaria, né? Que bom. Às vezes eles têm um certo freio para ser tão honesto assim. Então, assim, é muito bacana. Mas é um desafio danado, Sérgio, porque quando você falha ao falar sobre ciência para as crianças, elas podem se desinteressar pela ciência, como por qualquer assunto, né? Então, eu estou tomando muito a sério isso, estou lendo muito livro infantil, né? Minha filha é uma devoradora de livros, né? Eu gosto muito de ler com ela, e, para além disso, eu também tenho lido os meus livrinhos infantis também para me inspirar em escritores infantis, em boas obras e tudo mais, e trazer alguma coisa autoral, realmente, né? Que eu quero trazer algo que converse com as crianças de perto, que desperte o interesse delas pela ciência e que seja genuinamente brasileiro. A gente tem livros científicos, a gente mapeou isso, fiz esse trabalho de verificar o que estava sendo produzido na área. Tem coisas muito legais, mas assim, com a carinha da Bel, né? Uma menina periférica, uma menina negra, uma menina que percorre as ruas da cidade com vizinhos que têm a cara do vida brasileira. Isso foi uma questão que eu quis trazer para o livro, e eu acho que a gente tem sido bem sucedido. Muito legal isso. Reportar a sociedade brasileira, né? As crianças brasileiras, pensando ciência, né? Acho que esse é o desafio que a gente tem enfrentado. E, olha, posso te dizer uma coisa, não sei se eu estou fazendo bem, mas eu estou me divertindo bastante. Isso que importa, cara. Eu te garanto que quando a gente se diverte fazendo as coisas, coisas boas saem. E, na verdade, mas também tem uma vantagem, né? Quando você consegue que a criança se interesse, aí você abriu uma porta que não vai se fechar nunca mais, né? E a gente precisa fazer mais isso, né? Estimular, né, o que a gente chama de letramento científico, né, nas idades mais tenras. Né? A gente precisa ter esse estímulo. A gente sabe que a questão do letramento, do alfabetismo, já é um problemaço no país. Sim, né? Sim, e quando a gente pensa em letramento científico, então, é ainda mais grave. Né? A gente vê que as nossas crianças têm uma dificuldade em lidar com matérias científicas de uma maneira muito
acentuada, né? Então, assim, eu tinha dois caminhos pela frente: começar a falar de ciência pelo seu rito, pelos seus métodos. Falei, opa, isso aqui pode ser que seja um pouquinho avançado para o estágio social que nós temos hoje. E a outra coisa é falar de ciência por meio das suas inter-relações com a sociedade, com tudo, com a natureza, com a tecnologia. Perfeito. E a gente adotou o segundo caminho, tá? E agora a coletânea prevê que a gente caminhe, né, por trajetos um pouco mais espinhosos que envolverão muita ciência e que são assuntos de suma importância que estão na sociedade também. Por exemplo, a vacinação, as mudanças climáticas, o bullying, tá? E assim por diante. Então, existe ciência por trás disso tudo. Acho que essa é a grande mensagem que a gente quer passar, e a gente quer abordar esses temas sob o olhar científico. Você contou um pouquinho para a gente da Bel, você já deu um perfilzinho da Bel para a gente, mas assim, você se inspirou em alguém para a Bel, ou você olhou assim, realmente, que nem você comentou, na sociedade brasileira, o que é a criança brasileira, falou, não, eu quero por mais que eu não tenha nenhuma Bel, mas eu quero que a Bel seja assim, a criança que vai nortear essa coletânea. Essa menina linda que vocês estão vendo aqui é a Bel, né? Nos traços da talentosíssima Catarina Bessel, né, que é a nossa ilustradora, artista plástica brilhante, que criou a Bel. Muito legal, muito legal. E ela, assim, primeiro que ela é a cara da criança brasileira, né? A gente não queria um personagem importado, a gente queria uma criança genuinamente brasileira. Eu acho que também faz parte um pouquinho de uma necessidade que nós temos na academia, e eu em particular, que eu levanto essa bandeira, trago essa causa, de aumentar a representatividade de meninas, mulheres na ciência, e de negros e negras na ciência, né? E foi uma forma que eu encontrei de caracterizar a personagem, né, e dar, né, espaço, né, para uma personagem com essas características, né? Então a Bel é menina, né, é uma mulher, é negra e é experimentadora, quer dizer, é cientista, tá? Ainda que isso esteja muito distante da nossa realidade, infelizmente, os passos estão sendo dados, mas ainda é tudo muito lento, né? Então, por exemplo, eu venho de uma casa aqui tradicional, que é a Faculdade de Medicina, que tem pela primeira vez em 120 anos a sua primeira diretora mulher. Olha só, cara. Será que não existiam outras mulheres médicas competentes com capacidade para assumir essa casa? Nós temos a nossa mais prestigiosa revista da área da ciência, que é a tal da Nature, né? Que tem pela primeira vez em um século e meio a sua primeira editora mulher. Olha. Né? Então, assim, há avanços, mas ainda em passos muito lentos, né? E eu quis trazer um pouquinho dessa ideia para a coletânea também, né? Eu queria que tivesse uma mulher, que tivesse uma negra, né, fazendo ciência, para as pessoas também se identificarem, né? É bom que se diga, Sérgio, que esse livro prevê a doação de 80% das cotas, tá? Para hospitais infantis e para projetos sociais, né? Legal, e, obviamente, né, quando você chega no hospital público, quando você chega no projeto social, a maioria das crianças é negra, né? E eu quero que elas olhem para esse livro, eu quero que elas gostem de ciência e se identifiquem com a cientista. Isso é importante também, né? Para elas saberem que elas podem, um dia, se elas quiserem, elas não somente deverão pensar criticamente, pensar cientificamente, mas elas podem, eventualmente, ter o trabalho do cientista, que hoje, infelizmente, não é uma realidade palpável na academia brasileira. Eu acho que a gente tem uma questão no Brasil ainda. Quando eu comecei a mexer com essa questão social, eu falava assim, poxa, mas tudo bem, que você falou, olha, primeira diretora mulher de uma faculdade de medicina. Legal, fantástico. Mas será que nós não tivemos mulheres competentes? Tivemos, mas não é questão só de competência, que às vezes nem podia, né? Tem vários segmentos da sociedade, a mulher não era nem cotada. Podia ser competentíssima, podia ser maravilhosa, podia ser, mas não era essa questão. Só pelo fato de ser mulher não era nem cotada para assumir certas funções. Então, eu acho fantástico. Nós temos sim que falar, olha, a primeira mulher editora de uma revista que nem a Nature, que é um ícone, primeira mulher diretora, primeira mulher isso. Por quê? Porque nós temos que falar, por que agora só a primeira, né? O que aconteceu?
Gente, não aconteceu que, mas não tivemos competência antes? Tivemos, mas era uma questão além de competência, né? A competência ficava em segundo, terceiro plano. Bruno, você comentou uma coisa. O primeiro livro da Bell, você apresenta ela nesse primeiro livro, Bell a Experimentadora. Você primeiro assim, essa tua primeira obra, você falou, gente, essa aqui vai ser a minha linha condutora, a Bell. Como que é? O que é ser uma experimentadora? É exatamente essa ideia, né? Nesse primeiro volume, a gente apresenta a Bell como alguém, uma criança que experimenta as coisas do mundo e traz explicações científicas, tá? Ainda que ela esteja desenvolvendo o pensamento científico, entendendo o conceito da ciência, mas ela, nas brincadeiras cotidianas, que é a brincadeira de experimentar, tá? Ela testa, tá? Ela replica, tá? Ela desenvolve hipóteses, tá? Ela fica com os fatos e abandona as hipóteses falhas, refaz experimentos, quer dizer, esta brincadeira de experimentar, como ela vai contar para os amiguinhos da rua Marie Curie, né, que são os amiguinhos da turma que a princípio olham para ela. Aliás, esse nome aí, não sei porquê, mas me diz alguma coisa, mas tudo bem. Diz, ó, todo personagem tem uma história aqui, viu, Sérgio? Você tem a turminha da rua Marie Curie, você tem o gatinho Galileu, que é o fiel escudeiro, né, e assistente científico da Bell. Né? Que barato. Nós temos a professora da escola, que é a professora Mercedes Bustamante, que é uma grande ecologista, cientista brasileira, que nos traz muito orgulho. Né? Então, também o livro presta essa homenagem a grandes ícones da ciência. Muito bom, né? Muito bom. Trazendo, inclusive, brasileiros. Né? Mas eu estava dizendo que é a partir dessas brincadeiras de experimentar que as crianças, a princípio, confundem com bruxaria, né? Com magia, né? Com algo oculto e etc., que a Bell vai... que é o fio condutor da história. A partir daí que a Bell vai mostrar para essas crianças que essa brincadeira de experimentar é divertida porque interroga, porque traz perguntas, não necessariamente respostas, né? Que é bacana a gente ter respostas para o mundo, né? A gente dá respostas para o mundo. Mas eu vou te dizer o seguinte, 14 anos como um cientista profissional, posso dizer que o mais divertido é fazer perguntas. Como jornalista, eu sou obrigado a concordar. Como jornalista, eu concordo contigo. É o mesmo pensamento do jornalista, certo? Tanto é que eu, quando fazia os meus os antigos, né, testes de aptidão, né, de vocação no colégio, aparecia lá jornalista. Puxa, eu nunca pensei em ser jornalista, porque toda vez aparece. Porque tem um ponto em comum nas nossas profissões. Né? Nós temos a curiosidade, nós somos questionadores, né? E eu acho que ser questionador é fundamental, Sérgio, para as crianças também. E elas são naturalmente questionadoras, elas perguntam o tempo todo. E nós adultos, às vezes, tolhemos as crianças na curiosidade e tal, né? A ciência é exatamente o contrário, ela fomenta a pergunta, a curiosidade e o erro. O erro não é fatal. É a partir do erro que se constrói melhores perguntas e, eventualmente, encontramos novas respostas. Tá? Então, o erro foi muito judiado na história, né? Não pode errar, ao contrário. Não, a gente erra o tempo todo, né? O grande problema do indivíduo que não pensa criticamente, não pensa cientificamente, é que, às vezes, ele abandona a hipótese que ele tem, a convicção, a ideia original, né? Ele se prende a essa ideia original e abandona os fatos. É exatamente o contrário do pensamento científico. Então, nós temos as nossas convicções, hipóteses, opiniões, ideias iniciais, né, que elas vão, a julgo, elas vão passar pelo crivo do método científico. Se não passam, a gente abandona e fica com outras. Né? E a gente faz isso numa maior tranquilidade. Né? Então, a arte de se pensar cientificamente, é não ter aquelas convicções pesadas, né, aquelas ideologias mais enraizadas que nos asfixiam, né, que nos imobilizam. Né? E então, se permitir, né, Bruno? Se permitir errar, se permitir descobrir, se permitir novos caminhos. Exato. Né? Está aberto ao que o mundo nos conta, o que as evidências nos contam. Né? Então, mudar de opinião o tempo todo é uma coisa típica. Não sei como é que você é, Sérgio. Eu mudo de opinião o tempo todo. Basta um fato me direcionar para outro lugar. Né? É verdade. Então, acho que é um pouquinho desses princípios que eu quero passar para a criançada, que a gente, como sociedade, precisa passar para a criançada. A ciência não é para ser aquela coisa chata, aquela coisa técnica, né?
Um dia ela vai ser para o cientista profissional, né? Não tem como a gente fugir da técnica, né? Mas antes disso, né, em camadas inferiores, né, numa população, numa sociedade letrada cientificamente, esses princípios que devem prosperar. Eu acho que as crianças hoje em dia estão muito mais questionadoras. Elas não estão mais aceitando aquela famosa resposta, é assim porque é e acabou. Não. Elas querem entender, querem compreender, querem entender o sentido daquela coisa. Eu acho que obras como essa tua vêm muito nesse âmbito. Bruno, a Bel tem alguma. Você falou já que ela tem uma professora, mas essa professora chega a ser uma orientadora para ela ou ela tem alguém que a oriente também nessas experimentações? Não, essas experimentações, Sérgio, elas são livres, elas são espontâneas, tá? E partem da curiosidade da criança, tá? O que ela tem na figura da professora é uma inspiradora, né? Tá. É o que eu faço aqui na universidade, né, com os meus alunos. Eles não trabalham, eu costumo dizer assim, olha, os alunos de doutorado, pós-docs, alunos de mestrado, vocês não trabalham para mim, vocês trabalham comigo. Eu sou um mero facilitador do processo por meio das ferramentas científicas, tá? Então, eu acho que é esse o que representa, é isso que representa, perdão, a professora Mercedes para as crianças, né? Uma facilitadora do processo. E é essa linha que eu percorro também no segundo volume, que já está escrito, está sendo ilustrado no momento. Posso dar uma palhinha para vocês? Por favor, por favor. Que é a Bel e o admirável escudo invisível, que vai falar sobre a importância da vacinação, né? Então, personagens cientistas surgem ali no processo, mas são facilitadores, né, de um pensamento lógico que as crianças, por si só, né, vão descobrindo e vão desenvolvendo, né? Eu acredito muito nesse caminho, né? São 9 no total, né? Tava dando uma olhada no material. São quantos livros no total? Não, são 4 a princípio. 4 tá. A princípio, né? Esse livro inaugural, e depois nós temos os livros falando sobre vacinação, mudança climática, né, aquecimento global, e também sobre a questão do bullying, de corpo e tudo mais, né? Daqui a pouquinho a Bel vai ter uma turminha, hein? Já tô vendo que logo já vai ter uma turminha, vai ter a turminha da Bel. Sim, sim. É a turminha da Rua Marie Curie, né? Alguns personagens se repetem, continuam lá, fiéis a Bel. O Gatinho Galileu foi um sucesso para as crianças, então ele permanece. Vida longa ao Galileu, né? Então ele permanece também no livro. E aí, em cada um, a ideia, como eu disse, é homenagear figuras icônicas da ciência, né? Mitológicas da ciência, que trazem uma inspiração. A criançada tem, né, esses ícones nas redes sociais, tem os ídolos e tudo mais, nas novelas, na televisão, principalmente hoje os influenciadores digitais, né? Por que não um cientista, né? Por que não alguém se inspirar na Mercedes Bustamante? Por que não alguém se inspirar na história de cientistas que, de alguma forma, né, e às vezes de uma maneira bastante profunda, modificaram o mundo, né? Então, acho que eles são fontes de inspiração e às vezes eles ficam relegados ali, né, a um livro de história, a um livro de ciência. Então, a ideia é tornar esses personagens mais pop. Aqueles que já se foram e aqueles que estão entre nós ainda. Não, e temas extremamente atuais, né? Eu acho que você foi muito feliz na escolha dos temas, porque assim, nós vivemos aí a questão impossível não lembrar da pandemia, essa questão da vacina. Ah, não, a vacina não presta, foi desenvolvida muito rápido. Eu falei, gente, o que é ser uma vacina desenvolvida rápido? Ela funciona ou não funciona? Entendeu? Se está no mercado. Daí a questão de meio ambiente, do aquecimento global, a questão das relações, mostrar que a ciência está nas relações, a questão do bullying. Ah, mas bullying não tem nada a ver com ciência. Não tem. Sabe, mostrar que as relações humanas têm muita coisa de ciência. E voltando sempre ao que a gente está falando. A partir do momento que a gente compreende isso, fica mais fácil a gente nos tornarmos pessoas melhores, as nossas relações serem melhores e desenvolver. Então, eu acho que eu falei que de 9 livros, bobeiro pode ser até uma premonição minha. Eu quero que você continue essa série aí. Não para no 4, não, hein? Não para no 4. Eu espero ter saúde para continuar. E, assim, prazer eu tenho tido, como eu te disse. Mas, Sérgio, voltando para o ponto que você trouxe, que eu acho fundamental na nossa discussão, eu não sei se quem
vive com um pensamento científico mais aguçado é mais feliz e muito provavelmente não tem essa relação, né? Conhecer a realidade crua e nua, né, talvez não traga tamanha felicidade assim. Aí, nesse caso, eu entendo esse ditado, né, de que a ignorância é uma bênção, né? Mas, assim, pensando criticamente, eu acho isso fundamental, né? Você vê essa discussão toda sobre a vacinação, essa discussão toda sobre aquecimento global, a gente tem visto esforços para que a gente, de alguma forma, regulamente as redes sociais contra fake news e tal. Eu, particularmente, sou bastante pessimista em relação à nossa capacidade de blindar a sociedade, né, ou imunizar a sociedade contra essa máquina de mentiras que existe, que tem um propósito específico. Infelizmente, eu concordo contigo. Infelizmente, é muito difícil fazer. Eu acho que a gente tem que avançar do ponto de vista regulatório, do ponto de vista judicial e legislativo, acima de tudo. Mas, veja só, Sérgio, eu acredito piamente que a melhor forma de a gente imunizar a sociedade contra mentiras é através do pensamento científico. Porque o cidadão letrado em ciência, ele não vai cair nas lorotas daquele político populista, né? Ele não vai acreditar em fake news de influenciador ideológico que as vacinas matam, né? Ele não vai acreditar que aquecimento global é balela, né? Porque ele tem autonomia para buscar o conhecimento e fazer uma depuração do que é joio e do que é trigo, do que é bobagem e do que é ciência, né? Então, nesse sentido, o desenvolvimento do pensamento científico torna a sociedade mais imune, né, a mentiras e, consequentemente, né, a chance de você ter o seu entorno familiar, né, a sua família, os seus amigos, quer dizer, uma sociedade mais próspera e saudável é muito maior, né? E, sem contar a democracia, né? Porque a gente sabe como a mentira corrói, né, a democracia, isso no mundo inteiro, a gente tem visto isso, né, nos últimos anos, principalmente, né? Então, o pensamento científico também é importante nesse sentido, né? De a gente conseguir olhar para o sujeito e falar, não, isso aqui que ele está falando, por mais convincente que ele seja... É uma grande bobagem. É uma grande bobagem, né? Então, é um sonho, né? A gente sair um pouquinho dos muros da universidade e tentar contar um pouquinho mais para as pessoas, né, de como que esse negócio que a gente trabalha aqui, ciência, né, tem um significado muito próximo, muito palpável na vida de cada um. Você vê, nós falamos de coisas tão importantes quanto a saúde planetária, a democracia, né? E tudo isso envolve ciência. E na verdade, assim, você tocou um ponto que eu fiquei muito espantado quando eu soube que nós estamos, gente, em 2023, muito provavelmente essa entrevista deve já ir ao ar já em 2024, mas quando 24, nós não temos nem um quarto de século ainda. E nós já temos aquela que é considerada o mal do século, que se chama fake news. Sim. A fake news já é considerada o mal do século. O pessoal está falando assim, dificilmente virá alguma coisa tão danosa como a fake news. A fake news, ela mata. Sim. Ela mata, ela empobrece, ela emburrece, ela destrói. Então ele falou assim, olha, nós temos aí 3/4 de século ainda pela frente. Não vai vir uma coisa tão danosa como aquilo chamado de fake news. E é complicado. Eu acho que nem você falou, eu acho que obras como a tua, o pensamento científico, só tendem a mostrar, gente, pensem antes de acreditar que a Terra é plana. Sabe? Mas a Terra é plana. Você acredita que a Terra seja plana? Legal. Mas não vem me falar que é verdade. Você pode até acreditar. Agora, falar que é verdade é outro papo, né? É aquela história, né? Opinião, todo mundo pode ter a sua, mas fatos não, né? Não dá para cada um ter o seu próprio fato. Nesse sentido, a ciência não é tão democrática, né? É verdade. A ciência tem um método, e a partir desse método você obtém um fato, você obtém uma evidência, né, que você não pode distorcer a seu bel prazer, certo? Você pode ter a sua opinião, mas a sua opinião pode ser uma bobagem, né? Quer dizer, eu sempre vou respeitar o seu direito à opinião, mas não necessariamente eu vou respeitar a sua opinião. Porque se ela for uma bobagem danada, eu não tenho por que respeitar. Desculpa. Eu respeito o seu direito, como liberal que eu sou, eu acho que você tem que ter o direito à tua opinião. Mas, à vontade. Mas eu também tenho o direito de achar uma bobagem.
É brincadeira, meu irmão, é brincadeira. Bruno, olha, nossa, o tempo voa aqui, meu irmão. Conta pra gente, onde que as pessoas podem encontrar esse primeiro... Não, mas antes de perguntar isso, eu vou estourar um pouquinho o tempo. Eu não tenho como não perguntar, que eu gosto muito de falar. Você falou muito da ilustradora do livro. Como que foi o encontro entre vocês? Como que foi você e a Catarina Bessa? Como que foi essa junção? Essa aqui são mais algumas imagens aqui, né? O pessoal que está acompanhando a gente. Muito legal, muito legal. Galileu, né? A Marie Curie, né? E nós temos a Mercedes aqui também, tá? Bom, eu sou um admirador do trabalho da Catarina. Na verdade, eu conheci o trabalho da Catarina da Folha de São Paulo. Eu escrevo uma coluna para a Folha de São Paulo também sobre ciência, e ela é ilustradora de algumas colunas ali, né? E eu falei, poxa, bacana, sempre gostei do trabalho dela. Uhum. E a editora dessa obra aqui, né, que é a Elo Hernandes, né, que é da Moá, da editora Moá, essa obra, ela me indicou alguns nomes de ilustradores. Eu falei que eu queria alguém que fosse bem humorado, que tivesse uma ilustração autoral, original, criativa, né, complementar ao texto do livro. E ela me indicou, em primeiro lugar, a Catarina. Falei, poxa, é ela mesmo que eu vou atrás. Poxa vida, então, felizmente, ela topou participar dessa aventura. E assim, um caso interessante, sei que nós estamos estourados no tempo, mas vou contar rapidinho, que é o seguinte: eu falei para ela, Catarina, eu vou escrever o livro aqui, está aqui o exemplar, e eu, assim, no auge da do meu amadorismo, né, eu falei, eu vou fazer anotações de como eu imagino, né, a ilustração para cada uma das páginas, cada uma das cenas do livro. Tá. Ela falou, pô, que ótimo, adoro quando você faz. Ela sempre muito gentil, né? Ela falou, mas você me dá alguma liberdade para eu criar também? Pô, obviamente que sim, eu quero que esse livro seja feito a 4 mãos, por isso que está junto nesse projeto, né? E ela entregou a primeira versão, né, da ilustração do livro. Eu olhei e falei, Catarina, você não seguiu nenhuma das minhas sugestões. E ficou muito melhor. Muito obrigado por você. Obrigado por ter me desobedecido. Exatamente. Então, hoje a gente tem uma relação que é muito amistosa e muito entrosada nesse sentido. Que legal. Semana passada ela estava mexendo no meu texto. Falei, Bruno, eu não sou escritora, mas eu acho que fica melhor assim, porque a nossa composição conversa muito, né? Então, ela tem essa filosofia de complementar o texto escrito com imagens, né? E não se repetir, não se reproduzir. E eu acho que a gente tem feito uma boa dobradinha, né? Ela no profissionalismo todo, o talento dela, e eu no meu amadorismo. Eu acho que ela consegue compensar meu amadorismo com todo o talento que ela tem. E é legal quando tem essas parcerias, né? Quando a gente encontra essa cara metade, vamos dizer assim, profissional da gente. É muito gostoso. Os princípios também, né, Sérgio? A gente ia compartilhar esses princípios, né? Então, eu falei, por exemplo, nós temos um personagem que eu já adianto para você no próximo livro, que é o Zé Gotinha. Eu falei, não, mas não quero o Zé Gotinha tradicional. Comigo não funciona nada tradicional. Tá. Então, você pode pensar num Zé Gotinha. Você tem a criatividade toda, mas tem que ser um Zé Gotinha diferentão, né? Eu não sei como é que se ele vai ter óculos, se ele não vai ter óculos, se ele vai ter algum tipo de deficiência, ele vai ser diferente, ele vai sair do convencional, né? Então ela capturou esse espírito também, né? Acho que isso deu asa para a criatividade dela criar, né? E representar minorias e minorizadas. Eu acho que eu também tenho, é algo que eu gosto de carregar no meu trabalho. E ela entendeu esse aspecto da Ela entendeu. Eu faço legal. Isso na minha ciência, na minha linha científica. Tem até colegas que falam, o pessoal que acompanha a gente nas redes sociais, fala, pô, você não pode ser político, você é cientista. Eu falei, não, desculpe, toda atividade é política. Inclusive a minha ciência. Inclusive quando eu decido o que eu vou escrever, o que eu vou fazer, o que eu vou estudar. Então eu tô muito tranquilo em relação a isso. E a gente conseguiu, nessa composição de editora, de escritor e de ilustradora, um grupo que pensa de uma maneira bastante similar no sentido de fazer essas representações. Muito legal, muito legal. Agora sim, agora vamos lá, vai. Conta pra gente onde que as pessoas encontram Bel, a experimentadora. Olha, Sérgio, as pessoas encontram no site da Moá Editora. Vou colocar aqui para vocês, ver se vocês conseguem enxergar. Opa, Moá está aqui, tá? A editora que abrigou essa obra, né, com muita coragem, né? Agradeço sempre a Elo pela coragem de encampar esse super desafio, tá? Então, lá no site da editora Moá, vocês podem encontrar. E eu digo sempre às pessoas, eu acho que já vai ter passado o Natal, infelizmente, mas em qualquer momento festivo que vocês tiverem,
presenteiem as crianças com livros, tá? Pode ser Abel? Pode, vai ser ótimo vocês, né, nos escolherem. Se escolher Abel, maravilhoso, mas se não for, ótimo também, né? Então, uma campanha que eu deixo aqui para vocês: presenteiem sempre uma criança, sempre possível, com um bom livro, né? Não, o Natal com certeza já passou. Natal com certeza já passou, mas o início das aulas não. Então, o início das aulas está aí, nada como um excelente livro para o início das aulas. E quem quiser encontrar Bruno Gualano nesse mundão sem porteira, onde que te encontra? Olha, é mais fácil vocês me encontrarem trabalhando dentro do laboratório onde vocês estão me vendo agora, né? Eu adoro isso aqui, é uma diversão. Estou me divertindo aqui, conversando com você, nesse papo super prazeroso, Sérgio. A quem agradeço pelo espaço. Não tenho redes sociais, sou bastante avesso às redes sociais, mas temos um projeto que é o Ciência Informa, tá? Que é uma página no Instagram, a gente produz conteúdo, quer dizer, a gente produz conteúdo, não, né? A gente faz ciência, a gente tenta colocar numa linguagem acessível, e alguém com mais talento do que a gente, né? São 5 cientistas que fazem isso, eles colocam isso para as pessoas em geral, né? E na Folha, né? A gente escreve, tem o prazer de escrever uma vez por mês para a Folha, né? Que também nos deu um espaço muito bacana, sobre coisas da ciência, né? Como a ciência está no nosso dia a dia, em especial em relação ao estilo de vida, né? Então, estou por aí. Tudo que envolver ciência, estou por perto, né? E estou de portas abertas aqui na universidade para receber quem tiver qualquer tipo de interesse. Que maravilha. E já fica o convite, por favor, Bruno. Saindo o segundo, saindo o terceiro, saindo o quarto livro, saindo outras obras, por favor, volte para tomar um café com a gente. Vamos falar mais sobre a Belzinha, vamos falar mais sobre o Galileu, vamos falar mais sobre a ciência na vida das pessoas, que é o que a gente precisa, que é colocar, botar as pessoas para pensarem. Ótimo, Sérgio. Obrigado, adorei o papo contigo. Faço questão de retornar, aguardo o convite para a gente fazer esse cafezinho. E é isso. Um grande abraço para todo mundo que nos acompanhou. Obrigado. E a você que acompanhou mais essa edição aqui do Café Cultural, meu sempre grande abraço. A gente volta logo, logo com um bate-papo tão gostoso como esse. Valeu. Bruno, grande abraço. Obrigado.